boa noite a todos, namastê, muita paz, muita luz. Dando sequência então ao nosso seminário especial sobre a grande fraternidade branca e os extraterrestres. Na aula de ontem, nós discutimos o que a teosofia sabe, né? Qual a relação do ateísmo com os extraterrestres. Nós discutimos isso ontem. E chegamos à conclusão que toda a estrutura da teosofia, né, que nós contamos ontem, não fala absolutamente nada sobre ET. Né? Então hoje nós vamos discutir o que é a fraternidade branca, a grande fraternidade branca. Onde surgiu esse nome, esse conceito, essa situação toda, tá? Então, teoricamente, né, um místico alemão, presta atenção, ó. Um místico alemão, né, do século XVIII, né? Deixa eu... Karl von Eckartstein, um negócio assim, né? Você sabe que eu não sou muito bom para falar alemão, né? É Karl, assim, né? Tem um S, não tem? Deixa eu ver, Karl, deixa eu ver se é assim, deixa eu ver. Não, é só Karl, sem o S, peraí. Karl von, né? Eckhart. É assim, eu não posso errar. Eckhart. Acho que é Eckartstein. Eckartstein, né? Ele escreve um livro, né, com este nome aqui, The Clothes, né, upon the Sanctuary. Né? Ele viveu de 1500, quer dizer, a 1803, né? 1752, ó, ele viveu 1752 até 1803, né? Ok? Muito bem. Traduzem, meninas, o que é The Cloud upon the Sanctuary? A nuvem sobre o santuário, né? Exatamente isso. Então, esse indivíduo foi o primeiro indivíduo, né? Você vê que ele é anterior a Blavatsky, tá? Ele é anterior ao mestre Kuthumi também, certo? E ele é o primeiro que vai falar sobre, olha só, que o mundo seria dirigido por um governo oculto, tá? Oriundo das esferas superiores. Tá? Então, foi um dos primeiros a falar sobre os mestres ascensos. Tá certo assim, escrito, né? Hã? Tá, né? Como é que é? Aonde que tá? Aqui? Assim? Hã? Tá, tô com uma professora aqui, se der errado, eu tenho um professor, tô consultando aqui, viu, gente? Tá? Muito bem. Agora eu preciso explicar para vocês o que significa isso, tecnicamente, os mestres ascensos.
ou os mestres ascensionados, tá? Então, eu vou apagar isso daqui, tá? Então, esse foi um dos primeiros a tentar colocar essa coisa desse modo, tá ok? Tudo o que se tem atualmente sobre a fraternidade branca é uma coisa muito moderna. É uma coisa daquilo que eu falei para vocês, é pós-Blavatsky. A Blavatsky é que abre essa porta. Ela vai criar a sociedade teosófica, certo? Ela, como paranormal, e muitos outros paranormais começam a receber e contatar mensagens, ok? E aí elas começam a construir uma maneira de entender o mundo. Então vamos lá. Ontem eu falei para vocês, né, que o mestre Kuthumi, né, foi assim o mestre da Helena Blavatsky, né, e falei das encarnações anteriores dele, né, todas as encarnações anteriores, né, até lá do faraó, né, lá no Egito Antigo. Então, o que vem a ser um ascensionado? Então vamos lá. É ascensionado, só não tem esse S, né? Ascension, tá, tem, né? Com S agora? Isso, ascensionados. Oh, meu Deus do céu. O que vem a ser os ascensionados? Então veja bem. Está aqui o nosso projeto Terra, né? Explicando sobre a nossa ótica, o nosso modelinho lá, né? Com todos os planos, ok? Vamos simplificar a coisa, não vamos complicar muito, não, né? E vamos imaginar, né? Vamos imaginar que vocês vão ver que a fraternidade branca, os caras que constroem ela, eles não vão se envolver diretamente com o ET. É uma pequena falha também da estrutura, né, da organização. Tá? É o seguinte, deixa eu explicar para vocês. É muito interessante que o kardecismo, mesmo ele sendo lá atrás também uma fonte esotérica, uma fonte espiritual, né, que o Kardec foi consultar os espíritos, né? A fraternidade branca, o pessoal da Deus fez a mesma coisa, só que eles consultou o quê? Qual que é a diferença? Vamos ver se vocês sabem. Que a época é praticamente a mesma. O Kardec é 1854, certo? Ok? Esse cara aí publica o livro mais ou menos na mesma época do Kardec. Qual que é a diferença básica que deu duas correntes tão distintas? Uma, a do Kardec, foi 100% cristã. A do pessoal da Inglaterra, da Blavatsky, aquele pessoal todo, era o quê? Budista, hinduísta e um cristianismo esotérico. Entendeu? Os mestres eram orientais. Então, teve uma conotação completamente diferente da doutrina cristã, como a gente vinha vindo da igreja. Tá? Então, essa é a grande diferença. Mas as fontes são as mesmas. Então, vamos tentar entender o que o kardecismo fez. O kardecismo, ele simplesmente abriu a porta para dizer que existe vida após a morte, primeira coisa. 2, nós podemos comunicar com o plano espiritual. Existe reencarnação. A Igreja Católica nunca acreditou em reencarnação. E eles começavam a falar de sociedades astrais, espíritos vivendo em cidades, comunidades. E aí, após Kardec, todo o kardecismo no Brasil, né, que floresceu muito no Brasil, todos os livros escritos falando da vida após a morte, dessa correlação, é simplesmente uma relação entre o plano dos encarnados e o penumbral e umbral. Então, é 2 planos, penumbral e umbral. Ok? Então vocês vão ver romances, vidas, encarnações, mais encarnações, kármicas, elos kármicos, toda aquela coisa, né, que o Espiritismo vai citar. Então, ele não vai falar nada daqui de cima. Ok? Você pode usar qualquer livro kardecista, ele não vai falar o que acontece aqui para cima. Porque aqui para cima começa a coisa a ficar meio esquisita para um cristão, tá? Para um doutrinário cristão.
Então eu acho que nos primeiros moldes do espiritismo kardecista, né, e pós também 1920, que é no Brasil tudo, os espíritos não quiseram ir além mesmo. Eles deram aquela dose, foram até ali. Você vê que até hoje, através do Divaldo, a coisa vai só até ali, não vai além. Né? Já o pessoal da teosofia, o pessoal da Blavatsky, eles vão um pouco mais além. Eles vão falar de um plano de luz e dos mestres ascensos. Sabe? Então, ok? Então, o que vem a ser um mestre ascensionado? Um espírito vem transmigrado de fora. Então, essa discussão já não se fala direito, tá? Vem o espírito de fora, pode ser há milhares de anos atrás, e chega numa cidade penumbral, né? Ele chega aqui e faz um projeto para encarnar e viver uma sequência de experiências neste mundo. Mas com o passar dos milênios, ele vai ter 10 encarnações, 10, 15 encarnações. Esse espírito, ele passa a somar um conjunto de experiências que o transporta para um estado superior de consciência. Então chega um determinado momento de sua existência em que o conselho kármico, né, prepara a sua última encarnação na Terra. A sua última. A partir dessa última, terminada essa última encarnação na Terra, esse espírito então vai para um plano que nós chamamos dos ascêncios, dos Mahatmas, das grandes almas, dos Budas, dos iluminados, dos ascensionados. Eles não vão mais voltar a encarnar no planeta Terra. Cessa-se o ciclo reencarnatório em planos materiais densos do universo. Então, eles passariam a operar num plano superior. Tá ok? Tá ok? E este pessoal da teosofia e o pessoal todo, né, dizem que são esses seres que dirigem o planeta Terra, que dirigem o projeto Terra. Tá ok? Os ascensionados que coordenam e dirigem toda a estrutura espiritual e esotérica do projeto Terra. É verdade, Laércio? É. Mas está faltando coisas ainda aí, que o Lalá vai acrescentar. Tá? Está faltando o Comando Astar, está faltando os extraterrestres, está faltando toda uma coisa de conexão com a galáxia. Coisa que eles não fizeram, nenhuma conexão com a galáxia. Tá? Muito bem. Então, isso significa o que é um ascensionado. Tá? Então, um ascensionado é um espírito que após muito tempo de vivência na matéria, né, evolui interiormente e passa a não ser necessário sua encarnação no mundo. Então isto seria, né, o que vem a ser os mestres ascensos. E esse grupo de seres, isso que é muito importante, esse grupo de seres ascensionados serão chamados de a grande fraternidade branca. Ok? Seria a elite espiritual do nosso planeta. Tá ok? Os mestres ascensionados, os mestres ascensos. Então, simbolicamente, presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Simbolicamente, coisa que eu detesto. Eu não gosto dessas coisas simbólicas. Eu gosto das coisas exatas. Eu sou um físico. Físico gosta de como a coisa funciona na real, como é que é na real, né? E
a fraternidade branca, as pessoas começam a receber informações através de sensitivos, através de médiums. Lá atrás, na época da Blavatsky, a própria Blavatsky, ela vai falar que ela recebia contatos, ela vai falar que ela contatou, presta atenção, que a Blavatsky, ela esteve no Tibete durante uns 10, 11 anos. Ela passou no Tibete. E lá, esses mestres ascensionados, mortos já há algum tempo, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Materializava para ela e falava materializado com elas, com essas pessoas. Ok? E depois desse contato material com esses seres, elas passavam a ter contatos psíquicos, contato telepático com esses seres. Existe uma época, não sei se vocês não sabem disso, mas prestem bem atenção, existe uma elite desse planeta, encarnado e desencarnado, que se contatam telepaticamente o tempo todo. Tá? É uma elite de pessoas distribuídas no mundo, tá? São encarnados, muitos na Índia, no Oriente, e eles contatam e coordenam os trabalhos de outras pessoas do mundo e também com o plano superior. Também, entre eles. Telepática, sai fora do corpo, vem aqui visitar, certo? Conversa, diáloga, passa informação, passa mensagem, né? Contato com o plano superior, tal. Então existe um plano, tá? O mundo tem um plano muito bem elaborado para a mensagem chegar até a humanidade, para o ensinamento chegar até a humanidade das trevas, para a luz chegar à humanidade. Esses projetos são feitos aqui em cima, antes dessas pessoas encarnarem, e elas são distribuídas em lugares chaves no mundo, e depois elas vão sendo despertas e elas vão fazer parte do que a gente chama da grande fraternidade branca, que é uma comunidade de espíritos totalmente voltada a serviço da luz. Tá ok? Eles vieram com esse intuito e com essa missão. Muito bem. Então, simbolicamente, eles dizem que o mundo é dirigido hoje, tá? Por um sistema hierárquico baseado nos 7 raios, que não são as 7 cores do arco-íris, tá? Já vou descendo claramente para vocês. Então, vamos dizer como a fraternidade branca está organizada de acordo com a simbologia elaborada pelas seitas esotéricas que estão conectadas a isto. Então, hoje no mundo hoje, existem essas seitas que eu vou falar para vocês, esses grupos esotéricos ligados à fraternidade branca. Rosa Cruz, maçonaria, em alguns aspectos, a maçonaria mais esotérica, movimento do Eu Sou, Agni Yoga, Ponte para a Liberdade, Bridge of Freedom, você já ouviu falar? Nunca ouviu falar da Ponte para a Liberdade? Tem nos Estados Unidos, tem no mundo inteiro. Movimento da Consciência Suprema Única, é um tipo de movimento também. Sociedade Teosófica, né? Summit Lighthouse, não, é Summit Lighthouse. E no Brasil a eubiose também, que é uma dissidência da teosofia, a eubiose. Tá? No Brasil, em São Paulo, no Brasil, tem muitas sociedades ligadas a uma dessas aqui, com nomes, às vezes até particular, do espaço das pessoas, certo? Por exemplo, eu frequentei muitos anos um espaço em São Paulo, né? Dava palestra, dava curso, né? Ali na... Como é que chama aquele bairro? Eu esqueci, puxa. Na Casa Verde ali, acho que é Casa Verde mesmo, isso, E tem uma senhora lá que ela o tempo todo canalizava Saint Germain, certo? Então,
vamos ver o que significa simbolicamente esses 7 raios. Eu vou apagar aqui para poder conversar, depois aí discutir de novo. Né? Porque o nosso papel é colocar o ET na jogada. O extraterrestre tem que entrar. Mas vocês têm que entender que quando você vai no começo do século, final do século XIX, começo do século XX, o mundo não tinha conhecimento sobre os ETs. As pessoas não tinham esse conhecimento, tá? Malemar tinha o conhecimento de vida após a morte, que estavam começando, né? Ai, ai. Você sabia que o Aleister Crowley também estava nessa jogada? Tá? Ele era um pessoa ligado à teosofia, tá? Também tinha contatos, dizia ele que tinha contatos mediúnicos com o pessoal da Fraternidade Branca. Bom, então, para enumerar, né, vamos ver quem são, né, os indivíduos que estão hoje dirigindo o planeta segundo a Fraternidade Branca, cuidando de 7 hierarquias cósmicas, 7 pontos de hierarquia cósmica, como se fosse 7 ministros, vamos assim dizer, sabe? Né? Então, eles vão chamar, número 1, o raio azul. Tá? O raio azul é dirigido por Hermória, Mestre Hermória. Quem foi Mestre Hermória? Bom, né? Mestre Hermória teria sido, né, Belchior. Não é o cantor Belchior, tá? Quem que é esse Belchior aí? Vamos, usem o cérebro, meninas. Ah lá, ela aprendeu porque ontem nós tínhamos o outro, né? O mestre Kutume tinha sido quem? Hã? O rei etíope? Oh, meu Deus do céu. São 3 reis magos. Qual que é o nome dos 3? Vamos ver, meninas. Só olhar na internet, não. Pô, aí não vale. É o Gaspar, baterista. Belchior e Baltazar. O outro foi o Baltazar, certo? O mestre Kutume, ele foi Baltazar. Belchior seria a reencarnação, né, de Hermória, lá atrás. Tá? Então, Belchior é um dos 3 reis magos. Tá? Ele foi também o rei Arthur. Né? E o estadista Thomas Morus. Conhece? Hã? Não sabia? Então, né? Então, grandes homens do passado, tal, né? Então, e ascensionado, né? Aí ascensionou. Né? Bom, 2, o raio dourado. Dirigido por Mestre Lanto. Né? O ascensionado Mestre Lanto. Mestre Lanto foi um grande governador na China. Você sabe que os chineses, ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe quem foi famoso na China. O cara falou Xin Fun Chen, Cordeiro. Então, ele foi um grande imperador. Ele foi um cara lá na China lá atrás. Certo? Ele foi. Confúcio foi discípulo dele. Tá? Não foi Confúcio. Confúcio foi um discípulo dele. Ninguém não fala, é muito obscuro essa coisa do Lanto, sabe? Entendeu? A pessoa acha que ele foi Lao Tse, não é, não sei, tá? Mas não é. Então, ele foi um grande governador na China. Tá? E Confúcio tinha sido seu discípulo. Ele não foi discípulo de Confúcio, não. Confúcio foi discípulo dele. Mestre do Confúcio. Tá? Agora, tem que ter mulher também na jogada, senão vocês vão ficar chateadas, né? Falar que essa é clube dos. Né? Já desencana e vai embora.
Aqui nós temos o raio rosa, claro, rosinha, claro, tem que ser, não é nada, né? Então aqui a mestre Rowena, né? Quem foi mestre Rowena no passado? Uma encarnação conhecida dela? Santa Bárbara. Sabe quem foi Santa Bárbara? Não vale procurar na internet. Você tem que ver se você sabe. Não, bem, isso aí é Joana d'Arc. Ô, mas que caso. Santa Bárbara é uma princesa, não é uma princesa, ela é turca, tá? Século III, próximo ao Império Romano lá, ainda não tinha caído o Império Romano, né? Na Turquia ela é de uma família muito rica, ela é, parece que é a mais jovem entre as irmãs, e ela tem uma vida muito, né, tribulada, depois ela é condenada à morte, tem uma série de coisas, e ela é muito espiritualizada, tal, né, cristã, defende os ideais cristãos, por isso que ela é conhecida como Santa Bárbara, tá? Mas é da Turquia, tá? Então, é uma das encarnações mais conhecidas na Terra. Muito bem. Quarto raio, né? O raio branco, né? Serafis Bey. Já ouviu falar? Nunca ouviu falar do mestre Serafis Bey? Então vocês vão ouvir falar. Segundo as tradições, ele foi um sacerdote, né, na Atlântida, antes do afundamento da Atlântida. Foi um dos que coordenou a sobrevivência do Apocalipse Atlântico. Tá? Foi um grande mestre na Atlântida que sobreviveu. Bom, ele foi, então vamos lá, vamos colocar aqui. Esse cara tem muitas coisas importantes. É um mestre, um sacerdote atlante, né? E ele coordenou, né? Coordenou a transição Atlante, né? Ele foi o faraó Amenhotep III, que reinou no Egito entre 1417 até 1379 AC, antes de Cristo. São tudo almas que estão encarnando há muito tempo na Terra. Vocês vão ver que são coisas bem antigas, né? Senão não dá para dirigir, né? São almas que estavam num processo de evolução, né? Por isso que vocês têm que entender que não é preciso o Apocalipse ficar 10 mirando aqui. Vocês vão ascensionando ao longo do tempo. Vão saindo da Terra. Tem gente que vai embora da Terra. Né? Essas evoluções sucessivas aí. Ele também foi Leônidas na Grécia, né? Você sabe que ele que comandou os 300, tá? Os 300 de Esparta, né? Ok? Em 480 a.C., né? Vocês já assistiram Esparta, né? Vocês já viram a puta encrenca que deu? Fala, Maria. E, né? Ele ascensionou em 480 a.C. Tá? Oi? Mais ou menos. Depois da morte de... Não.
Eu escrevi o número errado aqui, desculpe. É 400 AC. Tá? Ou praticamente 80 anos depois da sua morte. Né? Com o Leônidas. Né? Porque não, em 80 anos não dá para encarnar de novo. Né? Vai ficar no astral lá, ascensionando. Vocês têm que entender que muitos daqueles homens lá atrás, daquelas pessoas, né? Porque passar por aquelas guerras, puta, que não é mole não, cara. É terrível. Bom, vamos ver agora o quinto raio. O raio verde. Né? Mais uma mulher. Ah, meninas, vocês estão aí. Inventem popa, hein? Vamos ver se você já ouviu falar da mestre nada. Você, quem? Foi. Agora já eles mudam. Tá? Eles ficam mudando. Eu estou colocando o que está agora. Tá? Nada ou Nádia. Nádia também é o nome, né? Mas tem variações, Nadir, tudo é a mesma coisa, certo? Variações do mesmo nome. Mas o nome mais assim antigo dela é Mestre Nada. Não, eu fiz. Puta merda, errei. Nada é Rubi. É o Hilarion mesmo, você tem razão. Hilarion. O verde é Hilarion, tá? O Hilarion foi o apóstolo Paulo. Desculpe, falha minha, viu, gente? A próxima 6, que é Rubi, que é a Nada. Entendeu? Então, o raio 6. Aqui é o Rubi. Aqui sim é a Mestre Nada. Ok? Tá? A Mestre Nada, ela é muito antiga também. Ela foi uma advogada na Atlântida. Ajudou o Serafis Bey também. Tá? Na época da transição Atlântica. Tá? Sua última encarnação aconteceu 2.700 anos atrás. Ok? Não fala muito mais coisas dela, quem ela foi, assim, depois disso. Né? Uma pessoa que seja conhecida, tal, do nosso cenário. Né? Entendeu? Ascensionou 2.700 anos. Bom, vamos continuar agora o último, né? Por fim, o 7º raio, o raio violeta. Né? Né? O 7º raio violeta é o Conde de Saint-Germain. Tá? Quem foi Conde de Saint-Germain? Quais as encarnações dele? A última foi como Conde de Saint-Germain. Conde de Saint-Germain, ele nasceu na Transilvânia. Tá? Lá na terra do vampiro, do Conde Drácula. Tá? Então ele era lá na Transilvânia. Mas vamos ver as coisas antigas. O que ele fazia? O Conde de Saint-Germain, ele era um grande místico, um grande químico, um cientista. Falam que ele tinha a pedra filosofal e que ele tinha descoberto o elixir da imortalidade na sua alquimia. Sabe o que é pedra filosofal, né? Então, mas o que faz? Não, a pedra filosofal. Perguntei. Isso. A pedra filosofal seria exatamente um agente, né? Não seria exatamente uma pedra, né? Seria, a gente chama o X da questão, né? Seria um componente que, quando entrando em contato, transformaria qualquer elemento básico em ouro, né? Levando todo o indivíduo que tivesse esse conceito e a pedra filosofal, né? Ficaria rico e milionário pelo resto da eternidade, né? E o elixir da imortalidade, né? Também conta, né, que a própria Helena Blavatsky encontra com ele pessoalmente. Muita gente vai descrever que encontra com ele fisicamente, como se ele tivesse realmente imortal. O Highlander da história lá, certo? Ok?
que ele não morreu, tá? Você entendeu que fisicamente ele continuava, as pessoas continuavam encontrando com ele, mas isso pode muito bem ser materializado. Não precisa ser necessariamente ele existindo, né, ad infinitum aqui na Terra, né, com corpo físico. Tá? Então vamos ver quem ele foi lá no passado, né? O Conde de Saint-Germain, né? Ele viveu 72 anos. Foi muita gente aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, ele também, 13 mil anos atrás, ele foi um sacerdote na Atlântida. Tá? Ele foi o profeta Samuel, 1050 a.C. Então vamos lá. Profeta Samuel em 1050 AC, né? Profeta judeu, profeta bíblico, né? Ele, na Grécia, ele foi Prodos, né? Um filósofo grego em 400, acho que 480 AC, né? Ele foi Roger Bacon, tá? No século XIII, ok? Ele foi, aí vocês vão conhecer, José, pai de Jesus. Ok? Ele foi Santo Albano. A ficha do cara é boa. A capivara dele é boa. Santo Albano no século III. Foi Mago Merlin. Mago Merlin junto com o rei Arthur, né? Que trabalhou junto com o rei Arthur. Ele foi Cristóvão Colombo. Foi o Cristóvão Colombo que descobriu as Américas. E, por último, vocês vão adorar, meninas, quem assistiu, né? Oh, Romeu, oh, Julieta, Shakespeare. Sim. Ele foi Shakespeare e... Qual que era o nome do Shakespeare, vocês sabem? Shakespeare é um nome... Não, William Shakespeare é um nome fictício. É um nome igual ao pseudônimo. Vamos ver. Francis Bacon. Não, foi 2 Bacon na história. 2 Bacon. Segundo conta, né? Inclusive, Shakespeare é 1561, né? Foi Francis Bacon. O Francis Bacon, o Francis Bacon é que escrevia sob o pseudônimo de William Shakespeare. É ou não é verdade? Verdade verdadeira? Tem dúvidas, mas é por aí, né? Tem dúvidas, não é? Mas é isso aí, que a história fala isso, não fala? Eu não estou falando bobagem aqui não, né? Então, tá. Esse homem, por isso que ele está no 7º raio, ele que está comandando agora. O 7º é o que comanda. É o chefe. Barbaridade, tchê. E nós, que nem foi bosta, ninguém sabe que nem foi. Né? Vamos ver a nossa encarnação, não. Limpava a bosta do cavalo de Jesus. Foi burrinho de Jesus. Currículo pesado lá atrás. Acho que nem estamos aqui encarnados no Brasil, né? Essa coisa aqui, fim de mundo. Brincadeira, gente. Né? Então, não cabe mais aqui, ó. É muito grande o currículo do cara aí. Certo? E a sua última encarnação depois de William Shakespeare é o Conde de Saint-Germain. Ok? Que tem toda essa lenda dele ser um ser que ainda está vivo, andando pelo mundo fisicamente, materialista, desmaterialista e tal. Conta por isso que eu falo a Blavatsky, que ele, né,
que ele foi para o Tibete, ficou lá nos mosteiros tibetanos, como Conde de Saint-Germain, no final da vida dele e tal, e assim por diante. E segundo, né, a Blavatsky, ele aparece para Blavatsky lá quando ela estava no Tibete. Fisicamente, vive, senta, conversa, bate papo, e depois que ela volta do Tibete, ele ainda continua em contato mediúnico telepático com ela. E ela vai escrever muita coisa sobre esses mestres ascensos. Eu vou contar uma história para vocês entenderem o que eu estou falando, tá? Pra vocês entenderem o que eu estou falando. Vocês assim, conhecem aquele documentário do Hans Dass? Hans Dass? Quem foi Hans Dass? Raça Feroz? Graça Feroz, quer dizer. Hans Dass é um nome, né, de batismo como eu falo assim, de sâniase, né? De um grande cientista americano, de um psicoterapeuta americano, né? Que na década de 60 foi um dos experts do LSD e do uso da droga nos Estados Unidos, do estudo da droga. Né? E esse pessoal fazia experiência que acreditava que através do uso de algumas drogas, de alguns alucinógenos, poderia sim ter estados alterados de consciência e ampliar a capacidade mental do ser humano de uma forma produtiva, vamos assim dizer, e aumentar a base de conhecimento do ser humano através da droga. Bom, então esse Randaz, depois de um tempo, ele foi o único professor emérito de uma universidade americana que foi mandado embora. Foi expulso da universidade. Eu não lembro o nome da universidade agora, mas não é tão famosa, não sei se é Stanford, se é uma coisa chique lá, você está entendendo? Que ele era professor da universidade. Bom, quando ele procurou caminhos diferentes, ele foi para o Oriente, ele foi fazer uma viagem para a Índia, porque o pessoal, os amigos falavam, não, lá tem muitos mestres, lá tem muito isso, tem muito aquilo, você precisa, né, conhecer os mestres indianos. E ele vai, certo? Ele anda por muitos lugares e não encontra nada. Ele fica muito tempo lá e não acha nada. Ele fica mais de meses lá, né? Vai em tal lugar, tal, para ele é tudo charlatanismo, tudo, né? O cara com aquela mente ocidental. Então ele tá num hotel lá na Índia, isso é numa sexta-feira à noite, ele vai no jantar e ele encontra um repórter lá, né? No jornal, não sei, parece que Frank Press, um negócio assim lá, que cobria na Índia, reportagem lá e tal. E eles foram jantar, bateram um papo, falou assim, não, eu vim aqui na Índia para fazer isso. Falou, poxa, tal, né? Mas eu vou embora, segunda-feira estou com a passagem marcada já para ir embora. Eu falei, mas como, né? Você não encontrou nada? Não, você vai ter que ir comigo amanhã. Amanhã eu vou visitar o meu mestre, o meu guru. Não, você precisa conhecer o meu guru, você conheceu gente que não tem nada a ver. Você tem que conhecer o meu guru. Né? Eu falei, tô cansado, bom, mas não vou fazer nada mesmo, então eu vou com você amanhã cedo. Você me acorda e nós vamos partir cedinho amanhã, que era longe dali. Então à noite ele sai, né? Estava num dia estrelado, bonito, ele fica na sacada do prédio, do apartamento lá que ele estava na Índia, olhando as estrelas, olhando para o céu, meditando sobre a vida, sobre o destino dele, sobre esse mundo, sobre muitas dessas coisas. Ele fica, nossa, presta atenção. Né? E não sabe por que ele começa a pensar na mãe dele que morreu, né? Morreu com câncer no estômago. Tá? Bem, passa. Bom, dia seguinte ele vai para o mestre. Chega lá, o mestre está dando aula e tal. Termina a aula, o mestre vem cumprimentar todo mundo, aquele amigo que, né, mestre, tal, que já era o discípulo do cara já há um tempo, sempre ia lá, né? Ele fala, então esse aqui é o meu amigo, né? Que é um cientista americano, assim, assado, né? Ele olha pro cara assim, não era você que ontem à noite estava olhando as estrelas e meditando sobre o significado da vida? E você estava pensando na sua mãe, né? Na sua mãe que morreu com uma doença no estômago, né? Fala, porra, mas como você sabe? Ele já ficou super intrigado. Ele falou, tá, vem comigo. Levou ele numa sala totalmente vazia, sem nada. Só tinha um colchonete no chão, no meio da sala. Ele falou, deita, relaxa.
Aí ele chegou, quando ele estava bem relaxado, ele disse que ele chegou, falou um único som na orelha dele, um mantra específico, imediatamente o resto pulou fora do corpo. É o mantra-chave, ele pum, pulou fora do corpo, ficou ali. Ali, saiu ele para fora. Quando ele sai ele para fora, esse mestre está esperando ele. Fora do corpo também. E vão dar um rolê. Não passei. Fica 1 hora passeando. E a hora que ele retorna, entra no corpo, ele acorda naquele quarto semi-iluminado, semi-escuro. E o cara está sentado perto dele e fala, e aí, gostou do passeio? Ele fica intrigado. A partir daquele dia, ele nunca mais deixou de ser discípulo daquele mestre. Tá? Então presta atenção. E ele voltava para os Estados Unidos e aí ele começou a divulgar o trabalho daquele mestre. Ele se tornou um sannyasi, certo? Mudou completamente a sua vida, o seu destino. Aí, ele ia várias vezes na Índia, 2 ou 3 vezes por ano ele ia para a Índia para ficar com o mestre, passar alguns meses, né? E um belo dia, né, ele está lá, ele já tinha montado espaço nos Estados Unidos, já tinham grupos que faziam yoga com ele estava divulgando todo o trabalho da Índia. Chega um grupo de indianos, né, que não falava, o indiano fala inglês, todo indiano fala inglês, né, com aquele inglês meio xoxo, mas fala. Fala assim, olha, nós viemos aqui pedir a sua ajuda. Nós temos uma missão de levar um conhecimento para os Estados Unidos, né? E nós viemos pedir ajuda, né? Nosso mestre da Índia pediu que você fosse o nosso Cicerone, que nos levasse. Você conhece muitas universidades, muitos locais, e nos fizesse uma excursão para a gente fazer palestra em vários estados. Assim, desse jeito. Ele falou assim, poxa merda, eu adoraria muito, né? Muito fazer isso com vocês, levar vocês. Mas olha, daqui 1 semana eu tenho uma viagem com o meu mestre na Índia lá. Está marcado e eu tenho que passar 1 mês lá, que eu vou todo ano, né? Aí falou, ficaram assim, vamos participar da nossa sessão de meditação. Cara, o mestre dele da Índia materializa na frente dele e fala assim para ele, você vai cuidar desses caras aí, você não precisa ir lá não, seu compromisso é com eles aí, você vai se seronar e aonde esses caras forem você vai, tá? Cuidar deles. E aí eu pergunto, quem são esses caras? Que tipo de manipulação esses caras têm do oculto e do invisível? Isso que eu falei para vocês, existe uma escola invisível que vocês não conhecem. Eu tenho um mestre indiano, ele sempre aparece, vem do meu lado, ele está vivo na Índia. Faz mais de 30 anos que ele me acompanha. Ele deve ter mais de 100 anos na Índia. E ele fica nas montanhas lá no norte da Índia. Eu contatei ele há muitos anos atrás, fora do corpo, fui levado, ele me chamou. Eu aprendi praticamente tudo de yoga com ele. E se eu precisar, eu chamo, ele sai do corpo e vem aqui. Então existe um grupo de pessoas no mundo que é chamado os servidores da luz. É uma grande corrente universal que conecta os indivíduos que estão mais despertos e que eles sabem quais são as suas missões. O Ramdas morreu faz pouco tempo. Morreu velhinho. Você assistiu o Graça Feroz dele, o documentário? Entra na internet e procura Graça Feroz. Ele vai contar toda essa história. Ele conta toda essa história do que eu estou contando para vocês aqui. Então, é a mesma coisa da Fraternidade Branca. Tem um governo oculto lá que dirige o mundo, sabe? Vai dirigindo, vai dando abertura, vai, né, condenando pessoas, né?
interage com o plano astral direto, sai fora do corpo a hora que quer, vai para cidades astrais, volta. Socorro Das nunca mais se lembrou do mantra que ele produziu para sair fora do corpo aquele dia. Ele disse que nunca vai conseguir lembrar. Você vê que cada coisa, que tem chaves. Existem chaves que vocês não conhecem. Pá! Abre a terceira visão assim num estalar de dedo. Então. Bom, então, para mostrar como é que funciona essas hierarquias celestes, essas hierarquias superiores. Luna, tem perguntas, Luna? Vamos conversar um pouco com o público. Professor, li um livro que diz a respeito de Satya Kumara. Ascensionou há dezenas de milhões de anos. Sanat Kumara. Isso. O senhor de Vênus. Em Vênus, na época que fundou a Fraternidade Branca aqui na Terra, junto com os Kumaras. Pode ser verdade? Olha, pode ser, tá? Pode ser. Vênus tem comunidades astrais. Vênus não tem nada físico lá, tá? Vocês precisam, para entender esses mestres ascensos, essas almas que a gente chama de Mahatmas, né? São os guardiães do mundo, como a gente diz. Esses Mahatmas, eles não são seres fixos ou presos a um mundo, a um planeta, a uma ordem planetária. Existem muitas comunidades ao longo de várias eras, né? Nas luas de Júpiter, sabe? No planeta Marte existe comunidade astral, no planeta Vênus existe comunidade astral. E vocês têm que entender que existe uma evolução e uma experiência no plano astral. Tá? Existe uma sociedade em franca evolução. Né? Aqui na Terra você tem as cidades umbralinas, são cidades, cara. O umbral não é aquela coisa escura, toda, né? Aquela é muito foda mesmo. Os caras, quando fizeram o filme Nosso Lar, os caras foram no buraco como é que a gente fala lá? Da Cracolândia, porra. Foram na Cracolândia filmar aquela merda lá. Você tá entendendo? Então, não é bem assim o umbral. Nós vivemos no umbral aqui. Certo? E nós vivemos muito bem, né? Brincamos, nos divertimos, correndo. É um umbral, só que não tem o conhecimento esotérico, o conhecimento espiritual. Mas tem um certo conhecimento científico, tem uma tecnologia à nossa disposição hoje, né? Hoje nós estamos muito melhor do que na Idade Média, que muitos anos atrás. Certo? Nós passamos por toda essa fase. Bom, então, no mundo espiritual, nós temos que entender que a vida, ela é de lá. É de lá que as coisas acontecem ao plano físico. Lá é a nossa verdadeira morada, a nossa verdadeira existência. Aqui são passagens. O espírito passa por passagens. Às vezes ele tem uma encarnação aqui, passa 200 anos no mundo espiritual para depois ter outra. Você está entendendo? Então, você não pode entender que essa é a existência. Aqui é um aprendizado para a consciência do espírito. E quanto mais elevado se torna essa consciência do espírito, ele passa a operar como instrutor do mundo, né? Ele entra naquela esfera de instrutor do mundo, como a gente diz. Então, nas cidades astrais, esses indivíduos dirigem cidades astrais. São prefeitos, são coordenadores, são mestres, são professores universitários no astral, né? Que dão aula, que ensinam. Né? Por isso que eu falo que essas hierarquias que está aqui elas são simbólicas, 7 raios, as coisas é tudo simbólico, é tudo uma questão, né, de como o homem da Terra que quer ver a organização sociopolítica no plano astral, no plano espiritual, né? Mas, né, quando fala de Vênus e tal, você tem que sair para a galáxia agora. Com o Lalá vocês vão para a galáxia, cara. Com o Lalá vocês vão ter que ir para a Órion, vão ter que ir para as Pleiades, vão ter que ir para o núcleo da galáxia, vocês têm que ir para Andrômeda, vocês vão ter que ir para a NGC 756, que vocês nem sabem o que significa. Porque a maior parte das galáxias não tem nome, elas são só numeradas. Porque a quantidade é tão grande, que não dá para ficar dando nome para todo mundo. Tá? Existem, ao longo do avanço da astronomia, do século de 18, 19, 20, o francês Messier ele fez um catálogo de nebulosa, né? E os ingleses fizeram um outro catálogo para catalogar galáxias e nebulosas, né? Então, os ingleses é NGC, Nebula
NGC, Nebulous General Catalog, é o catálogo geral de nebulosas. E o astrônomo chamado Messier, né, ele sempre fez o catálogo M, o catálogo Messier. Então tem a M1, M2, M3, M4, M5, M6, certo? E lá tem a NGC, né, 001, NGC, eles vão numerando também as galáxias no catálogo. Então são dois catálogos que praticamente é a mesma coisa, né? Então vocês vão procurar aqui que é a M1. É uma das nebulosas mais famosas e mais conhecidas, que é o primeiro que o Messier observou no céu e tentou entender o que é aquela merda lá que estava no céu diferente, estranha, esquisita, né? Né? E assim por diante, né? Então, vocês podem notar que até aqui a gente discutiu, se você entrar nos textos da Fraternidade Branca, Sadat Kumar comandava, né, era, por exemplo, Vênus. Então ele era um cara, vamos assim dizer, que organizava a estrutura evolucional dos espíritos que viriam encarnar na densidade planetária da Terra, certo? Só que o discurso, né, das pessoas é um discurso meio cristão, aquela coisa, não, os espíritos do mal, né, sabe aquela coisa, comandar, expulsos do paraíso, do éter. Então eles vão começar a mistificar com a igreja, com a Bíblia antiga, e fica uma coisa muito sem sentido até para mim. Sabe? Eu procuro aprender, eu como físico, eu consigo aprender de outro jeito com os espíritos. Por isso que eu tento trazer, numa linguagem moderna, essa discussão sem envolver com o misticismo antigo, sem envolver com toda aquela coisa meio oculta da Bíblia, que a Bíblia é um romance que ninguém entende o que está escrito lá, né? Mesma coisa que os Vedas é uma confusão danada, né? E eu falei ontem para vocês, tentem ler a Doutrina Secreta da Helena Blavatsky. Não sei, acho que são uns 5, 6 volumes. Vê se vocês conseguem. Eu acho que vocês param no primeiro. Não conseguem nem terminar o primeiro. Eu quero conversar. Quem de vocês que está me assistindo aí leu toda a Doutrina Secreta da Blavatsky e entendeu? É mais fácil vocês pegar o meu livro Projeto Terra, que é um só voluminho fino. Fica muito mais fácil de entender. Porque, por exemplo, se você pega um livro do Trigueirinho, nossa, ele fala, no fundo fala umas 2, 3 coisas. Eu não sou assim, eu não consigo ser assim. Eu sou um físico que eu falo tudo numa página. Eu não consigo escrever mais livro, né? Eu prefiro esse tipo de mídia hoje do que um livro. Livro é coisa do passado, tá? Livro é coisa do passado. Hoje nós temos que usar essa tecnologia maravilhosa nas nossas mãos, né? Esse mecanismo de comunicação maravilhoso, com sons, imagens e tal, que é rica pra caramba. Embora, né, eu ainda esteja na época de 2000 anos atrás, você vê, com uma lousa e só conversando com vocês. E um giz. Foi muito engraçado, eu brinco com um dos mentores meus, que eu falava, né, de um amigo meu de 2,5 metros de altura, fala assim, pô, vocês só me deram um giz. Não faz nada. Fala, se vire aí e explique para a humanidade essas coisas aí. Só um giz, tá? Entendeu? Então a gente tem que ser aquele professor de cursinho, né? Que com um giz dá piruleta em cima do palco para ensinar mecânica para os alunos, né? Então a mesma coisa a gente tenta fazer. Mais perguntas, Luna? Vamos lá. Essa elite que você fala, ascensionaram depois de Atlântida? Bom, vamos lá. Ô Luna, torce o volume desse seu aparelho aí, que tem pessoas reclamando que o seu volume está baixo também. Sabe? Para mim ouvir você aqui, está baixo para mim. Repete de novo a pergunta, Luna. Essa elite que você fala, ascensionaram depois da Atlântida? Sim. Eu acabei de escrever aqui, né? Quando esses caras ascensionaram, né? Tem uns que ascensionou antes de Cristo. Outros foram ascensionar mais tarde, né? Algumas almas. O que eu acho engraçado, que tem umas falhas aqui,
que não dá para entender direito, é o seguinte, tá? Se o cara viveu antes de Atlântida, tem umas falhas de interpretação aí. Porque esses caras teriam que ser ascensionados na Era da Luz da Atlântida. Né? Se eles eram sacerdotes, grandes espiritualistas antes do afundamento da Atlântida, ok? Vocês têm o pós-afundamento da Atlântida, que é a Era da Luz de Atlântida. É isso que está mal explicado nos conceitos da fraternidade branca. Tá? Como é que o indivíduo, né? O indivíduo que passa pelo Apocalipse Atlântico, depois passa pela Era da Luz de Atlântida, que é a Era da Ascensão, ainda tem que vir encarnar, né, como um faraó egípcio, como bababá, né? E certamente nesses cargos, esses caras fazem muita merda, né? Você dá poder pro ser humano há 2, 3 mil anos atrás, só saía merda lá, não saía sabedoria, assim, né? É guerra em cima de guerra, conflito em cima de conflito, né? Aqueles caras não eram reis muito, né, bonzinhos, entre aspas, ponderados, bonzinhos, né? A sede de poder, né? Aquela confusão, né? O próprio Leônidas de Esparta, né? Ele era arrogante pra cacete, né? Aqueles caras eram terríveis, né? A gente não... Eu falo assim, a gente não deve julgar o ser humano pela sua jornada física. Você não sabe quem ele foi no astral. Que tipo de espírito se desenvolveu pós a morte, né? Porque existe uma persona, aqui é um papel que o ser humano vive, né? Ele vive um teatro aqui, ele vive um personagem, ok? Quando o cara morre, ele reencontra a sua verdadeira natureza de ator, né? Então esse é o ponto-chave. Você pode encarnar e viver muitos personagens nesse planeta, mas quem é realmente o ator? Que está vestindo essas fantasias e vivendo esses personagens, né? Isso, é claro. Aí porque você tem a roda de Sansara, né? Eu posso até encarnar como rei, mas não vou encarnar sempre como rei, não, pode ter certeza. Uma hora eu digo que vou enfiar você lá embaixo da roda de Sansara lá. Você vai comer o pão que o diabo amassou, né? Existe algum membro encarnado na Terra hoje da Grande Fraternidade Branca? Claro que tem, óbvio. Há mais ou menos no final do século passado, no começo desse século, olha, entre as duas guerras mundiais, houve um conclave nas estrelas e foi feita uma discussão. Por exemplo, o Tibete sempre foi um dos eixos espirituais desse planeta. O Tibete, as montanhas tibetanas. Ela sempre foi um local de grandes mestres ascensos. Tá? São as escolas de sabedoria mais avançadas da Terra, né? Naquela região toda ali. E ali, embaixo daquela região, tem os intraterrenos. Tá? Por isso que era uma porta muito grande de monges contatar os intra. E aí você tem uma ascensão e um conhecimento completamente diferente de tudo que você podia imaginar. Então, muitos mestres e muitos monges daquela região, eles saíam fora do corpo, eles entravam em contato com todo esse conhecimento esotérico e avançado que existia, com as cidades astrais. E acontece o seguinte, todos vocês sabem que após a Segunda Guerra Mundial, o Tibete vai ser destruído. Então, isso era uma grande profecia, né? Você sabe que entre os tibetanos, esse Dalai Lama seria o último Dalai Lama do Tibete, né? Essa era uma profecia escrita mesmo no Tibete. Esse Dalai Lama seria o último, ele é o último Dalai Lama, né? Porque ele foi expulso do Tibete, tá? Pelo comunismo chinês, pela implantação do comunismo chinês, e quando os chineses entraram no Tibete para valer, eles destruíram 6.000 monastérios, 6.000 templos. Hoje, 10% da população do Tibete é tibetana. E não pode existir nenhuma manifestação religiosa no Tibete. Assim como na China. Tá? Então significa o quê? Isso já era previsto. Tá? Isso já era previsto. Até antes do Apocalipse. Que o Apocalipse estava previsto. Mas eles deram aquela colchambrada que eu falei para vocês aqui.
E aí, os grandes avatares, os grandes monges que deveriam ascensionar no Tibete ou cumprir uma missão no Tibete, vieram encarnar no Ocidente para levar a luz das montanhas tibetanas para o Ocidente. Até que foi, né, dá uma dispersão. Os tibetanos dispersam e eles não têm mais onde encarnar, certo? Lá, os espíritos mais adiantados. Então, onde eles têm que encarnar? Eles vão ser selecionados, vão encarnar em pontos estratégicos do mundo para levar essa luz para o mundo. Tá? É o que está acontecendo agora, né? Tem muitas pessoas em várias posições, né, realizando grandes descobertas, grandes avanços para a civilização, né? Você tem que entender que avanço para a civilização não é esoterismo só. Tá? Tem o avanço da ciência, avanço da tecnologia, né? Tem o avanço do conhecimento, né? Vamos lá, meninas. Os Irmãos das Estrelas fazem parte da Grande Fraternidade Branca? Quem? Os Irmãos das Estrelas. Bom, vai ser amanhã. Vocês não percam, né? Tomorrow, né? Nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Amanhã que nós vamos falar a Fraternidade Branca e os extraterrestres. Nessas duas primeiras aulas, nós precisamos entender o que é o que. Quem é o que? Como está organizado, né? Vocês vão ver que aquilo que eu falei para vocês, o Espiritismo chega num patrão hierárquico. O pessoal da Fraternidade Branca vai um pouco mais além e fala dos ascensos. Agora, amanhã, nós vamos ter que subir mais um degrau e eu vou mostrar quem realmente governa esse mundo. Tá? Então... Mesmo esses 7 mestres viverem antes de 4.000 anos atrás, iniciou na Lemúria? Não, Lemúria, 50 mil anos Lemúria. Esquece, Lemúria não existiu nada lá. Tá? Só existia um macaco na Lemúria, né? Ou Lemure. Né? Sabe por que a Lemúria chama Lemúria? Né? Hã? Tinha muito Lemure. É terra dos Lemures. Sabe que Lemure é um tipo de um macaquinho, né? Um zoião compridinho, assim, né? Se tem na Austrália. Porque o que sobrou da Lemúria, com os vários afundamentos que teve, foi a Austrália. A Austrália é a única coisa que restou. Sul da África também é parte do continente da Lemúria que afundou. E o continente de Mua, que também era parte da Lemúria. Tá? Que era um continente que existia na parte sul do planeta Terra aqui. Tá? Ok, então, gente. Mais uma. A grande maioria da humanidade ascensionaram há muitos milênios depois desses mestres. Esses mestres erraram menos na sua jornada cósmica? O contexto não é errar menos ou acertar mais, acertar menos, né? A gente não a ascensão não é medida dessa forma como vocês pensam, tá? Então, é muito diferente esse conceito do bem e do mal nas estrelas, no plano superior, tá ok? Então, beleza, pessoal? Então amanhã nós vamos colocar os ETs dentro desse contexto para vocês entenderem como realmente essas hierarquias estão funcionando no nosso planeta Terra, que é o projeto Terra, na verdade. Certo? No meio da galáxia. Então, não percam amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Namastê, pessoal.